Você já sentiu o peso de um olhar que dizia tudo, mesmo quando ele não disse nada? Há silêncios que falam mais do que palavras, e há olhares que por um segundo te despem da alma, como se o tempo parasse e o mundo inteiro coubesse naquele instante. É nesse espaço invisível entre o que ele sente e o que ele mostra que mora o verdadeiro inconsciente masculino. Quando ele te olha em silêncio, algo acontece por dentro, nele e em você. Ele talvez nem entenda o que está sentindo, mas o corpo dele entende. O olhar é o reflexo do que o ego tenta esconder. É ali, no brilho contido dos olhos, que a verdade escapa sem pedir permissão. E é nesse instante que você sente algo difícil de explicar. Uma mistura de curiosidade, medo e conexão. Como se houvesse uma conversa acontecendo, mesmo que ninguém tenha dito uma só palavra. O homem, ao contrário do que muitos pensam, não é indiferente. Ele apenas aprendeu, desde cedo, a conter, a esconder o que sente por medo de parecer vulnerável. Só que o inconsciente, esse não sabe mentir. Quando ele te olha, é o inconsciente dele quem fala, e fala com a linguagem do desejo, da saudade, da lembrança. Um olhar pode ser um pedido de desculpas que nunca foi dito, uma confissão silenciosa, um desejo guardado demais. A psicologia diz que o olhar é a primeira forma de comunicação emocional do ser humano. Antes das palavras, o corpo já falava. Antes do amor se tornar confissão, ele era apenas presença. Por isso, quando ele te olha em silêncio, não é apenas um gesto, é um espelho. Ele te vê, mas também se vê em você. E por alguns segundos o inconsciente dele se revela, mesmo que a mente tente disfarçar. Talvez você já tenha vivido esse instante, aquele olhar demorado, quase incômodo, que te fez perder o ar. Ou aquele rápido, disfarçado que parecia carregar um segredo. O olhar é o ponto de encontro entre o controle e o instinto, entre o medo e o desejo. É ali que o homem mostra, sem perceber, o quanto você o toca, não só com o corpo, mas com a energia. E o mais curioso é que esse olhar muitas vezes não acontece quando você está mais bonita, mas quando você está mais autêntica. Quando ele te observa em silêncio, não é o cabelo, o perfume ou o sorriso perfeito que falam com ele. É algo que ele sente, uma vibração, uma lembrança, uma emoção que ele não sabe nomear. Algo que o faz te olhar como quem tenta entender o próprio coração. No inconsciente masculino, o olhar é o elo entre o desejo e o medo. Ele deseja se aproximar, mas teme se perder. Ele quer sentir, mas não quer se render. Por isso, cada vez que te olha em silêncio, há um diálogo invisível acontecendo entre as sombras do que ele sente e a luz do que ele tenta controlar. Talvez o que te prenda a ele não sejam as palavras que ele diz, mas as que os olhos dele não conseguem esconder. Porque quando o olhar dele te encontra, por um segundo, o inconsciente dele se entrega, e o seu também. E é justamente nesse espaço silencioso, onde a alma fala mais alto que a razão, que começa a se revelar a verdade sobre o que ele realmente sente, e o que ele tenta negar. Se em algum momento você já sentiu esse tipo de olhar, aquele que te atravessa e te deixa em silêncio por dentro, esse vídeo é para você. Porque aqui a gente não fala apenas de comportamento, a gente fala de alma. E talvez, enquanto você assiste, perceba que o que parecia apenas curiosidade sobre o outro é na verdade um espelho do que vive dentro de você. Então, antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Se esse tema despertou algo em você, deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo sobre psicologia, comportamento e inconsciente faz sentido para você e merece alcançar mais pessoas que sentem o mesmo. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu esse olhar? Aquele que não precisa de palavras, mas que te marcou como se fosse uma lembrança antiga. Eu leio cada comentário com carinho e muitos deles inspiram os próximos vídeos do canal. O que você compartilha aqui ajuda a construir essa comunidade de mulheres que pensam, sentem e buscam se entender através da consciência emocional. E se você chegou agora, se inscreve no canal. Toda semana, a gente mergulha mais fundo na psicologia masculina, nas dinâmicas invisíveis do desejo e nas conexões que o inconsciente cria entre duas pessoas. Aqui,
Você vai entender não só o que ele sente, mas o que você desperta quando o amor acontece em silêncio. Agora, respira fundo e fica comigo, porque nos próximos minutos vamos decifrar o que o olhar dele realmente revela e o que o inconsciente tenta esconder quando as palavras somem. Há algo quase hipnótico em certos olhares. Eles não pedem permissão, apenas acontecem. E quando acontecem, algo dentro de você desperta. É como se o tempo se curvasse por um instante e tudo o que é racional perdesse importância. O olhar dele te encontra, te prende, te atravessa e você sente. Mesmo que ele não diga nada, mesmo que finja que nada aconteceu, o corpo dele já falou. O inconsciente dele já se entregou. E é nesse ponto que começa a verdadeira história por trás do silêncio masculino. Desde crianças, os homens são ensinados a esconder o que sentem. São condicionados a acreditar que vulnerabilidade é fraqueza, que emoção é sinônimo de perda de controle. Então, quando algo dentro dele desperta, desejo, afeto, curiosidade ou medo, a primeira reação é tentar conter. Só que o corpo não obedece à mente por muito tempo. O olhar se torna a fenda por onde o inconsciente escapa, revelando o que ele nem sabia que estava ali. Um olhar masculino pode ser mais sincero do que 1000 promessas, porque, ao contrário das palavras, ele não passa pelo filtro do ego. Ele vem direto do instinto, da emoção crua, da lembrança escondida. É por isso que às vezes ele te olha como se te reconhecesse de um lugar que nem ele sabe explicar. O olhar dele é o elo entre o desejo e o medo, o reflexo de algo que ele sente, mas não sabe nomear. Há momentos em que esse olhar surge do nada. Vocês estão conversando. O assunto é simples, o tom é leve, e de repente, o silêncio se instala. Ele te observa por alguns segundos a mais do que o necessário. Você sente o ar mudar, como se houvesse uma camada invisível entre vocês, carregada de algo que não se diz. É ali que o inconsciente dele fala. E se você estiver atenta, vai perceber que esse olhar não é vazio. Ele está cheio de intenções que o ego tenta esconder. Psicologia chama isso de microexpressão inconsciente. Sinais sutis que escapam antes que o cérebro tenha tempo de censurar. É o brilho repentino nos olhos, a pupila que dilata, a respiração que muda de ritmo. Ele pode até desviar o olhar depois, fingir distração, mas aquele instante já foi suficiente para revelar mais do que ele gostaria. O olhar, nesse caso, é como uma janela. Você vê o reflexo, mas, se observar com calma, enxerga o que há por trás do vidro. O inconsciente masculino se manifesta com paradoxos. Ele quer se aproximar, mas teme ser rejeitado. Quer ser visto, mas não quer se expor. Então ele olha, e nesse olhar, coloca tudo o que não consegue dizer. É uma tentativa inconsciente de conexão, um pedido silencioso para ser compreendido sem precisar se despir de suas defesas. O olhar é o espaço onde o controle vacila e o instinto assume o comando. E o mais fascinante é que o olhar só acontece quando há reciprocidade energética. Ele não olha assim para qualquer mulher. Ele olha assim quando algo dentro dele reconhece algo dentro de você. É uma comunicação sutil, inconsciente, que ultrapassa o corpo e toca o campo emocional. Jung dizia que os olhos revelam a alma, mas talvez o mais correto seja dizer que os olhos revelam o inconsciente, aquilo que ele mesmo ainda não entendeu sobre o que sente. Quando ele te olha em silêncio, o tempo interno dele para por um segundo. É o momento em que o inconsciente tenta entender o que o corpo já decidiu sentir. E mesmo que ele negue depois, mesmo que finja indiferença, o olhar denuncia o contrário. Ele tenta manter o controle, mas o inconsciente já mostrou tudo. Por isso, o olhar masculino é tão poderoso. Ele não mente, não calcula, não promete, apenas revela. E quanto mais ele tenta esconder, mais o corpo fala por ele. O olhar é a confissão que escapa pelos olhos quando as palavras falham. E se você aprender a ler esse silêncio, vai começar a enxergar o que realmente acontece por trás da máscara da autossuficiência. Porque o olhar dele não é apenas um reflexo do que sente por você, é o espelho de um inconsciente tentando compreender o próprio desejo. Agora, antes de continuarmos, me conta nos comentários, com uma palavra só,
o que o olhar dele desperta em você. Pode ser intensidade, curiosidade, confusão, calma, o que for verdadeiro. Isso ajuda a manter viva essa troca entre nós e a criar um espaço onde as histórias se encontram e se curam, mesmo em silêncio. Há um tipo de silêncio que pesa mais do que a ausência de palavras. É aquele que acontece logo depois de um olhar profundo, quando você sente que algo foi dito, mas em outra linguagem. O mistério do silêncio masculino mora exatamente aí, entre o que ele sente e o que não sabe como expressar. E é nesse espaço invisível que o inconsciente dele age com mais força. Desde pequenos, os homens são treinados para calar. Aprendem que sentir demais é perigoso, que demonstrar é sinônimo de fraqueza, que a emoção precisa ser controlada. Por isso, quando algo dentro dele o toca de verdade, a primeira reação é o silêncio. Não porque ele não sente, mas porque não sabe o que fazer com o que sente. O silêncio é a armadura que o protege do próprio coração. A psicologia explica que o inconsciente masculino guarda uma dualidade profunda. Ele deseja ser compreendido, mas teme ser exposto. E quando o sentimento começa a emergir, o silêncio aparece como uma tentativa de manter o controle. Ele se cala porque está confuso. Ele se cala porque o que sente ultrapassa a lógica. O homem silencia quando o inconsciente começa a falar mais alto do que a razão. Você já reparou como, às vezes, ele muda de comportamento quando sente algo real? O tom de voz baixa, o olhar se desvia, o corpo parece se recolher. É o instinto tentando esconder a vulnerabilidade. Mas o silêncio dele não é vazio. É cheio de informação simbólica. Cada pausa, cada respiração, cada gesto contido revela mais do que ele imagina. O silêncio é a linguagem do inconsciente em sua forma mais pura. Enquanto ele tenta parecer distante, por dentro algo se movimenta. O silêncio é o campo onde o desejo e o medo se encontram. Ele quer se aproximar, mas teme perder o controle. Quer se abrir, mas teme não ser compreendido. Então ele recua, e é nesse recuo que o inconsciente revela o quanto ele sente. Há homens que falam demais para esconder o que sentem, e há os que se calam porque o sentimento é grande demais para caber nas palavras. Silêncio, nesse caso, é uma tentativa de não ser engolido pela própria emoção. O inconsciente dele grita, mas ele aprendeu a sussurrar. É uma forma de autoproteção. Se ele disser o que realmente sente, talvez precise encarar partes de si que ele prefere negar. E é por isso que o silêncio dele não deve ser interpretado como desinteresse imediato. Às vezes, o silêncio é o intervalo entre o que ele sente e o que está pronto para admitir. O homem emocionalmente impactado entra em estado de pausa. É como se o inconsciente precisasse de tempo para traduzir em palavras o que o corpo já entendeu. A psicologia junguiana descreve esse momento como a tensão dos opostos, a luta entre o instinto que deseja a entrega e o ego que teme a perda do controle. O silêncio é o campo onde essa batalha acontece, e enquanto ele tenta esconder, o corpo o denuncia. O olhar mais longo, o suspiro involuntário, a forma como ele se inclina quando você fala, tudo isso é linguagem do inconsciente. Talvez você já tenha sentido essa energia no ar, quando ele parece querer dizer algo, mas se cala. Quando o ambiente muda, mesmo sem palavras. Quando o silêncio entre vocês tem uma densidade quase palpável. Esse é o momento em que o inconsciente dele fala mais alto que qualquer discurso ensaiado. E quanto mais profunda for a conexão, mais forte será o silêncio. Porque quanto mais ele sente, menos controle tem sobre o que mostra. É por isso que o mistério masculino muitas vezes nasce do medo de ser visto. Ele teme que, se você olhar demais, descubra o que ele tenta esconder e o que ele mesmo ainda não entende. O silêncio dele é um mapa, não um muro. E se você aprender a escutar o que está escondido entre as pausas, vai perceber que, por trás da distância, existe uma alma tentando entender o que o coração já decidiu sentir. Mas o olhar, aquele olhar que dura tempo demais para ser casual, é o primeiro sinal de que o inconsciente começou a se revelar. E é aí que tudo realmente começa a mudar. Existe uma linguagem que acontece antes das palavras, e é nessa dimensão silenciosa que o olhar ganha poder. O olhar
é o primeiro idioma do inconsciente. Ele fala antes que a mente organize o pensamento, antes que o ego escolha o que pode ou não ser revelado. É por isso que quando um homem te olha em silêncio não é apenas um gesto, é uma confissão, um pedaço da alma dele atravessando o corpo e encontrando o seu, mesmo que ele não tenha consciência disso. Desde os primórdios, o olhar é uma ferramenta instintiva de conexão. Antes que o ser humano aprendesse a falar, ele já sabia se comunicar pelos olhos, pelo brilho, pela intensidade, pelo desvio, pela dilatação das pupilas. Jung chamava isso de linguagem simbólica, a expressão espontânea do inconsciente através de gestos, imagens e sensações. O olhar é, portanto, o símbolo vivo do inconsciente em ação. Ele não depende de lógica, ele acontece porque sente. E quando falamos de atração, desejo e emoção, o olhar se torna um espelho poderoso, porque o inconsciente não se comunica por palavras, ele se manifesta por energia, e os olhos são justamente o ponto onde essa energia transborda. É o lugar onde o corpo fala o que a mente tenta conter. Você já percebeu que há olhares que parecem tocar, que mesmo sem contato físico deixam uma marca? É o inconsciente tentando criar um vínculo, uma ponte invisível entre dois mundos emocionais. No homem, esse processo é ainda mais revelador, porque ele raramente é educado para olhar com presença emocional. Quando o olhar dele muda, é porque algo foi ativado lá dentro. Um arquétipo, um instinto, um desejo, uma memória antiga que você despertou sem perceber. Ele pode não entender, mas o inconsciente reconhece. O olhar se torna uma resposta automática, uma tentativa de compreender o que o corpo já sentiu. É nesse instante que o olhar ultrapassa o racional e toca o simbólico. Não é só ele te observando, é o inconsciente dele tentando decifrar o próprio sentimento. Ele olha para buscar em você o que o próprio inconsciente dele ainda não entendeu. Por que essa mulher me desperta algo que eu não controlo? Esse é o ponto de virada em toda conexão emocional. O momento em que o olhar não é mais apenas visual, mas energético. E a verdade é que, quanto mais profundo for o vínculo inconsciente, mais silencioso se torna o olhar. Ele não precisa de palavras, porque já existe uma troca acontecendo em outro nível. O olhar masculino revela camadas que nem ele mesmo sabia que tinha: desejo, medo, curiosidade, resistência. É como se, por um breve instante, o inconsciente encontrasse uma brecha para se expressar, e fizesse isso através dos olhos. A neurociência moderna confirma o que a psicologia simbólica sempre soube. O olhar ativa áreas cerebrais ligadas à emoção e à memória. Quando ele te olha de forma intensa, o cérebro dele revive sensações, ativa lembranças, associa experiências. O olhar, então, deixa de ser apenas percepção e se torna emoção. Por isso ele te olha diferente, porque o inconsciente dele já te registrou não como imagem, mas como experiência emocional. E é curioso, às vezes, ele mesmo tenta negar, finge distração, desvia o olhar, muda de assunto. Mas há uma diferença sutil entre o olhar racional e o olhar inconsciente. O primeiro observa, o segundo sente, e é nesse sentir que o vínculo nasce. Quando os olhos dele te encontram, o inconsciente dele envia sinais que ele mesmo não entende. É a alma se comunicando, tentando traduzir algo que as palavras ainda não alcançaram. É por isso que o olhar se torna tão magnético, porque no fundo não é sobre a aparência, é sobre a energia que flui no instante em que dois inconscientes se reconhecem. O olhar é o primeiro sim silencioso, o primeiro toque invisível, o primeiro espelho entre duas almas que ainda não sabem o que estão vivendo. E quanto mais ele tenta entender esse olhar, mais o inconsciente dele se manifesta. Porque o olhar é o canal por onde o inconsciente encontra liberdade. E quanto mais reprimido for o sentimento, mais intenso será o olhar. Ele olha para tentar conter o que sente, mas, paradoxalmente, é justamente ali que ele entrega tudo. O olhar, antes da palavra, é o primeiro gesto de entrega do inconsciente. É o sinal de que algo dentro dele se moveu, mesmo que ele nunca diga, mesmo que ele nem entenda. É nesse instante que nasce a comunicação invisível
que une duas pessoas muito além do que é visível, muito além do que é dito. E é nesse espaço silencioso, entre o que o olhar revela e o que ele tenta esconder, que a história começa a se aprofundar. Porque o que vem a seguir não é apenas sobre o que ele sente, mas sobre como ele tenta disfarçar o que o inconsciente já expôs. Quando ele te olha em silêncio, o inconsciente dele fala através de cada detalhe, no modo como as pupilas dilatam, no leve movimento da cabeça, na tensão do maxilar. Cada pequeno gesto é um fragmento de uma mensagem que ele mesmo não compreende por inteiro. O corpo fala o idioma que o coração entende, mas que a mente tenta negar. E é nesse ponto que a psicologia encontra a magia. O olhar se torna o tradutor do inconsciente. Existem olhares que dizem, eu te desejo, mas também há aqueles que dizem, eu te temo. O mesmo olhar pode conter atração e resistência, entrega e defesa. Porque o inconsciente masculino é dual. Ele busca o contato que mais teme. Quando ele te olha em silêncio, está tentando equilibrar duas forças opostas. O instinto que quer sentir e o ego que quer manter o controle. Essa tensão é o que cria aquele magnetismo estranho, aquela sensação de que há algo entre vocês que não pode ser explicado, apenas sentido. A linguagem corporal é o reflexo direto dessa batalha invisível. O corpo expressa o que o inconsciente quer revelar, mesmo quando o homem tenta esconder. É por isso que, às vezes, ele te observa quando acha que você não está vendo. É o inconsciente buscando o contato que o consciente evita. O olhar se torna o ponto de vazamento dessa verdade reprimida. Um instante de vulnerabilidade onde o desejo se disfarça de distração. A psicologia de Jung ensina que tudo aquilo que o homem tenta reprimir, emoção, afeto, sensibilidade, permanece vivo no inconsciente, buscando maneiras de emergir. E o olhar é uma dessas formas. Ele não precisa de palavras para confessar o que sente. O inconsciente usa o corpo como canal. O olhar, então, é o primeiro passo do inconsciente em direção à verdade emocional. É o momento em que o instinto vence a razão, ainda que por segundos. Você já percebeu como há olhares que parecem tocar, que parecem atravessar camadas invisíveis, chegando onde as palavras nunca chegariam? Esse é o poder da linguagem emocional. O olhar masculino, quando é verdadeiro, não apenas observa, ele se entrega. Mesmo que ele desvie logo depois, o inconsciente já revelou tudo. E quanto mais ele tenta disfarçar, mais o corpo o denuncia. O movimento involuntário da sobrancelha, o descompasso da respiração, a postura, que muda sutilmente quando você se aproxima. Esses sinais não são acidentais. Eles são o vocabulário inconsciente da emoção. A forma como ele inclina o rosto, a intensidade com que mantém o contato visual, a pausa que faz entre uma frase e outra, tudo isso é comunicação. E o mais curioso é que o inconsciente dele não fala apenas sobre o que sente por você, mas também sobre quem ele é. Cada olhar carrega uma história emocional, um registro antigo que molda a maneira como ele se relaciona com o afeto. Quando ele te olha em silêncio, você está presenciando o inconsciente agindo em tempo real. É a parte dele que ainda acredita no vínculo, mesmo quando ele tenta racionalizar o contrário. Por isso, às vezes, o olhar acontece em momentos improváveis, no meio de uma conversa banal, durante um silêncio desconfortável, ou quando ele acha que ninguém percebe. É como se o inconsciente escolhesse esses breves intervalos para se manifestar, e por alguns segundos, ele simplesmente sente. O inconsciente não se preocupa com lógica. Ele não pensa, ele reage. É por isso que o olhar é tão revelador. Ele mostra o que está vivo, o que ainda pulsa, o que o ego não conseguiu enterrar. É a confissão sem palavras, o eco de um desejo que ele não consegue controlar. E quanto mais profunda for a ligação, mais claro será esse olhar. O olhar prolongado é um espelho emocional. Ele revela não só o que ele sente por você, mas o que você desperta nele. O inconsciente dele te reconhece antes que a mente compreenda quem você é. E é por isso que, às vezes, o olhar dele parece vir de um lugar antigo, como se houvesse um reconhecimento que ultrapassa o presente. É a alma lembrando de algo que o corpo ainda tenta entender. O olhar, então, não é apenas observação, é troca.
Ele acontece entre inconscientes que se reconhecem, e nesse encontro silencioso, existe algo que nenhum dos dois consegue explicar. É o instante em que o invisível se torna visível, em que o inconsciente masculino se revela sem perceber, em que o amor, o desejo e o medo coexistem no mesmo brilho. E é justamente quando esse olhar acontece, carregado de energia, que algo dentro dele começa a mudar. Porque uma vez que o inconsciente é revelado, não há como voltar atrás. Ele pode negar, se afastar, fingir indiferença, mas o corpo dele já sabe. O inconsciente já te reconheceu. E é nesse ponto que as coisas se tornam mais intensas. Porque, quando o olhar revela o que o ego tenta esconder, o homem entra em conflito. O inconsciente quer sentir, o ego quer resistir. E é desse conflito que surgem os comportamentos mais misteriosos, os que te confundem, os que te fazem se perguntar o que ele realmente sente. Mas tudo começa aqui, nesse olhar silencioso que carrega o peso de tudo o que ele nunca disse em voz alta. O olhar é a semente, e o que vem a seguir é o desdobramento inevitável desse primeiro gesto do inconsciente, quando o silêncio se transforma em emoção visível, e o que ele sente começa, pouco a pouco, a escapar do controle. Dentro de cada homem existe uma guerra invisível, o desejo querendo se aproximar, e o medo pedindo distância. É nesse campo de tensão que nasce a confusão do olhar. Quando ele te olha em silêncio, não é apenas curiosidade ou admiração. É o inconsciente dele tentando equilibrar duas forças opostas. O desejo o puxa para perto, o controle o faz recuar. E é dessa batalha que surge aquele olhar intenso, às vezes indecifrável, que te prende e te deixa sem ar. O inconsciente masculino é profundamente dividido entre o instinto e o ego. O instinto quer sentir, quer se entregar, quer se fundir com o que desperta a emoção. Já o ego quer preservar o controle, a identidade, o domínio. Ele teme perder o poder que acredita ter sobre si mesmo. Por isso, quando o desejo se torna forte, o silêncio dele aumenta. É o sinal claro de que o inconsciente está tentando romper a barreira da razão. O homem pode desejar profundamente uma mulher e, ao mesmo tempo, fugir dela. E essa fuga raramente é racional, é inconsciente. Ele sente a força do vínculo e, ao mesmo tempo, sente medo de tudo o que esse vínculo pode revelar sobre ele mesmo. Porque quando ele deseja alguém de verdade, ele se torna vulnerável. E vulnerabilidade, para a maioria dos homens, é território desconhecido. O olhar, então, se torna um refúgio e uma prisão. Ele olha para se aproximar, mas também para tentar entender o que sente. O olhar é o campo de batalha entre o desejo e o autocontrole. Quando ele te observa com aquele silêncio profundo, o inconsciente está dizendo: eu quero, mas não sei se posso. É a confissão de um desejo que tenta coexistir com o medo de perder o domínio emocional. Você já percebeu que, às vezes, ele te olha de um jeito que parece querer memorizar? Como se estivesse guardando uma imagem, um gesto, um traço seu. Isso é o inconsciente tentando criar uma ponte, um registro emocional que ele leva mesmo quando se afasta. É uma forma silenciosa de manter o vínculo, mesmo quando a mente diz que é melhor se proteger. Na psicologia de Jung, esse movimento representa a luta entre o ânimos e a sombra, o impulso de unir-se ao feminino e o medo de perder-se nele. O olhar é o sintoma dessa luta. O desejo vem do inconsciente profundo. Mas o medo nasce do ego que teme ser dissolvido pela força do sentimento. Ele quer se entregar, mas teme desaparecer dentro do que sente por você. E nessa dualidade, o olhar se torna o único espaço possível entre o querer e o resistir. Por isso há momentos em que o olhar dele é doce e sereno, e em outros, evasivo e frio. Ele alterna porque dentro dele há duas vozes. Uma quer se aproximar e outra tenta fugir. E enquanto o inconsciente clama por entrega, o ego busca estratégias para retomar o controle. O silêncio, a racionalização, a distância. Mas o olhar sempre denuncia o conflito. Há homens que, quando sentem algo intenso, olham demais. Outros, ao contrário, desviam o olhar o tempo todo. Ambos estão tentando administrar o mesmo caos interno. O primeiro tenta se aproximar do fogo, o segundo tenta não se queimar. Mas em ambos os casos,
O inconsciente já está envolvido, e é ele quem conduz a dança silenciosa entre o desejo e o medo. É por isso que, em certas trocas de olhar, você sente algo quase elétrico, como se o ar se tornasse mais denso. É o inconsciente dele se aproximando do seu, criando um campo de energia que ultrapassa o racional. E é também por isso que, logo em seguida, ele pode parecer distante. O ego volta para apagar o rastro, para fingir que nada aconteceu. Só que o corpo já registrou, o olhar já confessou, o inconsciente já criou o laço. O desejo para o homem é muito mais do que atração física, é um espelho psicológico. Ele se vê refletido na mulher que o toca emocionalmente. E às vezes, esse reflexo o assusta, porque ele enxerga ali partes de si mesmo que sempre tentou esconder. A vulnerabilidade, a necessidade, o medo de ser rejeitado. Por isso, quando ele te olha em silêncio, o que ele sente não é só atração, é também autodescoberta. E é exatamente essa descoberta que o confunde. O desejo o aproxima, mas também o expõe. Ele tenta se defender, tenta racionalizar, tenta colocar o sentimento em um lugar seguro dentro da mente. Mas o olhar, esse traidor do ego, continua revelando o que o inconsciente já decidiu. Ele sente, ele deseja, ele se entrega, ainda que em silêncio. Cada vez que ele tenta conter o que sente, o olhar se torna mais intenso, porque o inconsciente não suporta o aprisionamento por muito tempo. Ele precisa se expressar, e faz isso através do corpo. O olhar se torna o canal da emoção reprimida, o reflexo da luta interna que ele trava em segredo. E é essa batalha silenciosa que cria o mistério que tanto te prende. Você sente que há algo ali, e há. É o inconsciente dele tentando escapar da prisão do controle. É o desejo lutando contra o medo. É o homem que ele é tentando compreender o homem que emerge quando está diante de você. E quanto mais ele tenta conter, mais o olhar o denuncia. Porque o olhar é o único espaço onde o inconsciente fala sem censura. E quanto mais ele nega, mais o inconsciente encontra formas de se manifestar. E é aí que começa a virada. O momento em que o controle se rompe e o inconsciente assume completamente o comando da atração. Há uma diferença profunda entre o olhar que evita e o olhar que procura. Ambos falam, ambos revelam, mas em linguagens opostas. Quando ele te evita com os olhos, o inconsciente dele está tentando se proteger. Quando ele te procura em silêncio, o inconsciente está tentando se aproximar. E o mais fascinante é que muitas vezes ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Se afasta com o corpo, mas te busca com o olhar. É o reflexo exato da ambiguidade emocional que vive dentro dele. O olhar que evita é o olhar do medo. O inconsciente sabe que, se ele sustentar o contato, vai se entregar. Por isso ele desvia, finge distração, olha para baixo, muda de assunto. Mas o desvio é uma confissão disfarçada. Ele desvia não porque não sente, mas porque sente demais. Porque há algo no seu olhar que o confronta, que o faz se ver. E nem sempre ele está pronto para se enxergar. A psicologia explica que, diante de um estímulo emocional intenso, o cérebro busca mecanismos de defesa para evitar a vulnerabilidade. O desvio do olhar é um desses mecanismos. É o inconsciente tentando manter o controle, temendo que o olhar se transforme em espelho. Ele teme ser lido, ser decifrado, ser visto além das camadas que construiu para se proteger. Quando ele desvia, está dizendo: não estou pronto para que você veja o que há em mim. Mas o olhar que procura, esse é o oposto. É o inconsciente chamando o seu. É o olhar do instinto, do vínculo, do reconhecimento. Ele não acontece por acaso. É o corpo sendo puxado por uma energia que ultrapassa o racional. Quando ele te procura em silêncio, não está apenas observando. Está buscando a sua vibração, tentando confirmar o que sente. O olhar dele pergunta, mesmo que em silêncio: você também sentiu? Esses dois tipos de olhar, o que foge e o que busca, costumam se alternar. É como se ele dançasse entre o medo e o desejo, incapaz de escolher um só. Há momentos em que ele te encara com uma profundidade que te paralisa, e outros em que parece te evitar completamente. Essa oscilação não é indiferença.
É o inconsciente dele tentando administrar a força da conexão. O olhar que foge revela o medo da entrega. O olhar que procura revela a necessidade da alma. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, o olhar que mais tenta fugir é o que mais quer ficar. Porque o inconsciente não foge do que o ameaça, foge do que o toca. Ele evita justamente aquilo que desperta o que há de mais verdadeiro. Você já viveu aquele momento em que ele te evita o tempo todo, mas, quando acha que você não está olhando, o flagra, observando em silêncio? Esse é o inconsciente dele em ação. O ego tenta manter a distância, mas o corpo trai. O olhar se torna o ponto de interseção entre o controle e o impulso, entre o que ele quer esconder e o que quer sentir. E é aí que o vínculo se torna mais poderoso, porque você começa a sentir a presença dele, mesmo quando ele não está por perto. O inconsciente masculino continua buscando o olhar da mulher que o tocou, mesmo à distância. Ele se conecta energeticamente, revivendo mentalmente o contato visual, as expressões, o instante em que o tempo parou. O olhar cria um registro emocional que o inconsciente não apaga. Jung dizia que o inconsciente nunca esquece aquilo que o transformou. E por isso, o olhar é tão marcante. Ele desperta arquétipos, ativa lembranças, provoca mudanças sutis no campo emocional. Quando um homem sente essa conexão, o olhar dele nunca mais é o mesmo. Mesmo que ele tente esconder, o inconsciente já reconheceu e, de alguma forma, continua buscando esse espelho. O olhar que evita é medo de ser visto. O olhar que procura é desejo de ser compreendido. Ambos revelam o mesmo anseio, ser aceito sem precisar se explicar. Quando o homem te olha em silêncio, há uma parte dele que implora para ser compreendida e outra que suplica para continuar escondida. É a dualidade mais profunda da alma masculina, o impulso de abrir o coração e o pavor de ser ferido. Por isso, cada olhar que ele lança ou desvia é uma mensagem inconsciente. Ele não te olha apenas porque quer, ele te olha porque precisa. O inconsciente dele reconhece em você algo que o faz se sentir vivo, visto, espelhado. E por mais que o ego tente negar, o corpo insiste em revelar. No fundo, o olhar que foge e o olhar que busca são dois lados da mesma confissão. Ambos dizem, você me tocou. Um diz isso com coragem, o outro com medo. Mas ambos revelam que, em algum nível, a conexão já aconteceu. E quanto mais ele tenta esconder, mais o olhar o denuncia. Porque o inconsciente não sabe mentir. E é justamente nesse instante, quando o controle começa a falhar e o olhar se torna espelho, que o inconsciente dele começa a se entregar completamente, revelando sentimentos que ele jamais admitiria em voz alta, mas que o corpo já não consegue disfarçar. Há um momento em que o inconsciente dele simplesmente desiste de fingir. É quando o olhar dura tempo demais para ser apenas curiosidade, quando o corpo relaxa sem perceber, quando o silêncio entre vocês muda de temperatura. Nesse instante, o inconsciente se entrega e o olhar dele se transforma em algo que ele mesmo não consegue explicar. É o momento em que o desejo deixa de ser impulso e se torna presença. O olhar prolongado é o ponto máximo da linguagem inconsciente. Ele não é planejado, não é racional, acontece como uma confissão silenciosa. É o instante em que o corpo fala mais alto do que o ego, em que o homem, mesmo sem perceber, permite que a emoção transborde. E o mais curioso é que, quando esse olhar acontece, ele raramente entende o que o move. Ele só sente. Há uma mudança sutil no ar. Ele te olha com uma intensidade que carrega algo ancestral, como se houvesse uma lembrança antiga despertando dentro dele. É como se o inconsciente reconhecesse um elo que não pertence apenas ao agora. Jung chamaria isso de ressonância simbólica. O instante em que dois inconscientes se tocam e despertam memórias emocionais profundas. Ele sente que te conhece, mesmo sem saber de onde. Nesse olhar, o inconsciente dele não está apenas reagindo ao que vê, está se reconhecendo no que sente. O olhar é o espelho onde o homem se vê vulnerável, desejante, humano. É por isso que ele pode parecer perdido por um instante, porque o inconsciente lhe mostrou algo que o ego ainda não está pronto para aceitar. A entrega do olhar é involuntária.
Ela acontece quando o inconsciente encontra algo familiar, um gesto, uma expressão, uma energia que o toca de forma única. Ele não precisa entender para sentir, e é justamente por não compreender que o olhar se torna tão intenso. É a alma tentando traduzir o que o corpo sente, mas que as palavras ainda não alcançam. Há uma verdade silenciosa nesse momento. O homem só sustenta um olhar profundo quando se sente emocionalmente tocado. O contato visual direto exige coragem, porque quem olha demais corre o risco de ser visto por completo. E ainda assim, ele olha, porque algo dentro dele quer ser visto, quer ser compreendido, quer se conectar sem precisar explicar. Você já percebeu como, nesses momentos, o olhar parece ganhar peso? Como se o ar entre vocês se tornasse mais denso, carregado de significados invisíveis? É o inconsciente comunicando o que o consciente não consegue articular. Ele não está apenas te vendo, está te sentindo. O olhar dele percorre suas expressões, seus gestos, sua energia. É um toque invisível, um diálogo sem som, uma aproximação sem movimento. E o mais fascinante é que o olhar não precisa ser longo para ser intenso. Às vezes, dura 1 segundo, mas esse segundo é suficiente para criar um registro no inconsciente. Ele pode desviar logo depois, fingir indiferença, mudar de assunto, mas o corpo já guardou. O inconsciente dele grava a sensação, o impacto, o eco. É como se o olhar deixasse uma marca na memória emocional, que continua reverberando mesmo quando ele tenta esquecer. O inconsciente não entende de tempo. Para ele, um olhar pode durar uma eternidade. Por isso, quando há entrega verdadeira, a conexão permanece viva dentro dele. Ele pode seguir a vida, se envolver com outras pessoas, mas há algo naquele instante que se torna inapagável, porque o inconsciente reconhece o que foi real. E é nesse ponto que o olhar se torna portal. Ele abre o inconsciente dele para algo que vai além da atração. É o momento em que ele percebe, mesmo que sem entender, que você o toca em níveis que ele não controla. E essa percepção o assusta e o fascina ao mesmo tempo. Ele sente a vulnerabilidade, mas também a verdade. E de algum modo, essa verdade o liberta. O olhar entregue é o instante em que o inconsciente masculino se revela sem máscaras. É quando o desejo deixa de ser físico e se transforma em emoção. Quando a atração se mistura à admiração e o instinto cede espaço ao vínculo. É o momento em que o homem sente, mesmo que por segundos, que algo maior do que ele está acontecendo. É nesse olhar que a consciência se abre, quando ele percebe que a mulher diante dele não é apenas um desejo passageiro, mas um espelho emocional que o faz se enxergar com profundidade. E a partir daí, nada mais é igual. Porque uma vez que o inconsciente se entrega, o homem não pode mais fingir que não viu, que não sentiu, que não foi tocado. O olhar é a rendição invisível do inconsciente. É o momento em que ele diz sim, sem pronunciar palavra alguma. E quando isso acontece, mesmo que o ego tente negar, o vínculo já foi criado. Um laço sutil, invisível, mas real. E é ele quem começa a conduzir tudo o que vem depois. E é justamente nesse ponto, quando o olhar dele se entrega sem querer, que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Uma mudança silenciosa que não está mais apenas nos olhos dele, mas na energia entre vocês dois, como se o inconsciente dele começasse a responder à vibração do seu. Há um instante em que o olhar dele deixa de ser apenas dele e se transforma num espelho da sua própria energia, porque o inconsciente masculino não olha sozinho, ele responde. O olhar que ele te lança é muitas vezes uma devolução inconsciente daquilo que você desperta dentro dele. E é aí que tudo muda. O olhar deixa de ser observação e se torna espelho. O que ele vê em você é, em parte, o reflexo do que sente quando está diante da sua presença. O inconsciente feminino tem um poder silencioso, o de ativar o inconsciente masculino sem precisar de uma palavra. A mulher emocionalmente consciente, aquela que vibra com autenticidade, desperta nele partes que ele nem sabia que existiam. É como se, diante dela, o inconsciente dele se lembrasse do que é sentir, do que é desejar de verdade, do que é estar vivo.
O olhar dele muda porque a energia dela o toca em níveis que a mente não controla. Ele não está apenas te vendo. Ele está se reconhecendo em você. O olhar dele percorre o seu rosto. Mas o que ele enxerga é algo interno. A sensação que você provoca. É por isso que muitas vezes o olhar dele se mistura entre desejo e confusão. Ele sente algo que o desarma, que o tira do papel que ele costuma representar. E quanto mais ele tenta entender, mais o inconsciente se manifesta. Mulher, sem perceber, se torna o espelho que revela o que o homem esconde de si. Ela o faz se ver, e é isso que o atrai e o assusta ao mesmo tempo. Por isso, o olhar dele pode parecer intenso, quase vulnerável, porque o inconsciente reconhece que está diante de algo que não é apenas físico, é energético. E energia, quando é verdadeira, expõe o que o ego tenta disfarçar. Você já sentiu quando o olhar dele parece se perder por alguns segundos? Quando ele te observa como se estivesse em transe, como se tentasse entender algo que sente e não sabe nomear? Esse é o inconsciente dele reagindo à sua vibração. É a resposta silenciosa do masculino à energia do feminino. O olhar, nesse instante, é uma ponte entre mundos invisíveis. A energia feminina desperta o inconsciente masculino não pela aparência, mas pela presença. Quando a mulher está conectada consigo, ela emana segurança, suavidade e magnetismo. E isso ativa no homem o desejo de se aproximar. Ele não entende o motivo, apenas sente. O olhar dele muda de frequência. Sai da observação superficial e entra na entrega. Na psicologia simbólica, esse fenômeno é descrito como o reencontro dos arquétipos. O masculino buscando o feminino para se completar, não por carência, mas por reconhecimento. É por isso que diante de uma mulher que vibra a autenticidade, o olhar dele se torna mais profundo, mais lento, mais sincero. Ele sente que há algo ali que o chama, mesmo sem entender o que é. E o mais interessante é que nesse momento, o olhar deixa de ser apenas dele. Ele passa a ser uma dança entre dois inconscientes, o seu e o dele. O que você sente, ele sente também, de forma sutil, quase telepática. O olhar se transforma em uma corrente energética que flui entre vocês, criando uma comunicação que não precisa de palavras. É como se o inconsciente dele se afinasse com o seu, numa vibração que ultrapassa o corpo. Por isso, quando você sustenta o olhar, algo acontece dentro dele. O inconsciente masculino, acostumado ao controle, se desarma diante da presença feminina que o acolhe sem julgamento. Ele sente que pode existir ali inteiro. E isso é raro. O olhar da mulher consciente não o invade, não o cobra, apenas o revela. E é por isso que ele continua voltando, mesmo quando tenta se afastar. Porque o inconsciente busca a energia que o fez sentir visto de verdade. É um jogo de espelhos. Ele te olha e se vê. Você o observa e se reconhece. O olhar de um desperta o inconsciente do outro. E quanto mais verdadeira for essa troca, mais profunda será a ligação emocional que nasce dela. O homem pode até não entender o motivo da conexão, mas o inconsciente dele sabe, e o corpo responde. O olhar feminino tem o poder de guiar o inconsciente masculino para o encontro com ele mesmo. Quando ela o encara com serenidade e verdade, ela o conduz para dentro. E por um instante, o homem sente algo que o ego não consegue explicar. Paz e desejo ao mesmo tempo. O olhar dela não o domina, o desperta. O olhar é o espelho, onde o masculino encontra o seu próprio reflexo feminino, a parte que ele negou, mas que, no fundo, sempre buscou. E quando essa energia se encontra, o inconsciente dos dois entra em sintonia. É o momento em que o olhar deixa de ser um gesto e se torna um estado. O inconsciente dele passa a responder ao seu sem esforço, como se estivessem dançando no mesmo ritmo invisível. E é justamente aí que o vínculo começa a se aprofundar. Porque, quando o olhar se transforma em espelho, o inconsciente dele não apenas se entrega, ele começa a transformar-se. O homem muda o modo como sente, como pensa, como se relaciona. Porque a partir desse ponto, o olhar dela não é mais apenas um reflexo, é um convite. E esse convite silencioso o leva a um lugar que ele não esperava visitar. O espaço dentro dele onde o amor, o medo e o desejo se encontram
e começam a se confundir. Há silêncios que dizem, eu sinto, mesmo quando nenhuma palavra é dita. E talvez o olhar dele, aquele que dura mais do que o normal, aquele que te encontra e depois finge se perder, seja justamente isso. Uma confissão emocional que o inconsciente faz em teu silêncio. É nesse momento, entre a respiração suspensa e o leve desvio dos olhos, que o homem revela o que jamais diria em voz alta. O inconsciente fala em pausas, em microgestos, em respirações que mudam o ritmo. E quando o homem sente algo verdadeiro, o corpo dele muda, o olhar dele fica mais profundo, o tom de voz mais suave, a presença mais densa. Ele pode até não entender o que está acontecendo, mas o inconsciente sabe. Há sentimento. E o corpo, que nunca mente, mostra isso em cada movimento. O silêncio masculino, nesse contexto, não é ausência, é linguagem. Ele é o lugar onde o inconsciente fala, quando o ego não encontra palavras. Quando ele te olha e se cala, está dizendo, não sei o que fazer com o que sinto. E ao mesmo tempo, preciso que você sinta também. É uma tentativa inconsciente de ser compreendido sem precisar se expor. Você já reparou que quando há algo forte entre duas pessoas, o silêncio deixa de ser vazio? Ele ganha textura, vibração, presença. É como se o ar entre vocês carregasse um significado que não precisa ser nomeado. Esse é o campo energético do inconsciente, o espaço onde as emoções se encontram antes mesmo de virarem palavras. E é nesse espaço que ele te sente. Há uma forma específica de olhar que revela esse tipo de conexão. O olhar que repousa, sem pressa, como se quisesse apenas existir no mesmo tempo que você. Ele não busca entender, nem conquistar, apenas sente. E nesse instante, o inconsciente dele se expressa por inteiro. O olhar se torna um espelho emocional, onde ele, mesmo sem querer, se mostra vulnerável. A psicologia chama isso de comunicação empática inconsciente. Quando duas pessoas trocam energia emocional, sem precisar de diálogo, a vibração se alinha, o ritmo respiratório se ajusta, o corpo entra em sintonia, e o olhar é o ponto de ancoragem dessa experiência. O inconsciente masculino, que tantas vezes tenta se esconder, encontra no silêncio a liberdade para sentir sem ser julgado. Por isso, o olhar dele em silêncio é, na verdade, um grito suave do inconsciente. Eu sinto algo, mas não sei o nome disso. É uma verdade que escapa sem permissão, um desejo de ser compreendido sem precisar explicar. O homem que te olha assim está, de algum modo, se rendendo à própria emoção. E mesmo que o ego tente manter o controle, o corpo dele já se entregou. O olhar, que diz eu sinto, carrega uma serenidade estranha. Não é um olhar de conquista nem de jogo. É o olhar de quem, por um instante, se esquece de se proteger. Ele não está tentando te impressionar, está apenas sendo. E essa naturalidade o denuncia. É nesse instante que o inconsciente se torna completamente visível. No relaxamento do rosto, na ausência de defesas, no brilho leve dos olhos que parecem sorrir sem motivo. O homem não precisa dizer nada quando o inconsciente fala por ele, porque o silêncio, quando é verdadeiro, é cheio de significado. Cada pausa entre as palavras, cada olhar mantido, cada respiração contida, carrega o peso de uma emoção que ainda não encontrou voz. E a mulher sensível percebe. Ela sente antes de ouvir. Ela entende antes que ele explique. Talvez seja por isso que quando ele te olha assim, em silêncio, com aquela mistura de calma e vulnerabilidade, você sente o coração acelerar, mesmo sem saber o porquê. O inconsciente dele está conversando com o seu, e essa conversa não precisa de som. Ela acontece em outro plano, onde a mente não interfere. O silêncio compartilhado é um tipo de entrega. É o momento em que o inconsciente dele diz, eu estou aqui, inteiro, mesmo sem falar. É quando o desejo se mistura à ternura, quando a admiração se transforma em presença, quando o amor, mesmo ainda sem nome, começa a nascer. E é esse olhar silencioso que cria os vínculos mais profundos, porque eles não dependem de promessas, nem de palavras. São vínculos que nascem do reconhecimento energético, do sentir mútuo, da vibração que se alinha sem esforço. O inconsciente sabe o que quer muito antes que o ego aceite.
Por isso, quando ele te olha assim, ele não está apenas comunicando desejo, está revelando afeto, vulnerabilidade e, às vezes, até saudade. É o inconsciente dizendo: "Você me tocou." E nesse instante, o tempo desaparece e o silêncio entre vocês se transforma em linguagem. E o que vem depois desse olhar é sempre mais profundo. Porque, quando o inconsciente fala através do silêncio, algo desperta, não apenas nele, mas também em você. Se você chegou até aqui, é porque sentiu. E quando algo dentro de você sente, é sinal de que essa mensagem encontrou o seu lugar. Esse vídeo não é apenas sobre ele, é sobre você. Sobre tudo o que desperta quando o olhar do outro te revela partes que você havia esquecido. Então, se essa reflexão te tocou de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso mostra que você valoriza conteúdos que falam da... Semana eu publico novos vídeos sobre psicologia masculina, linguagem corporal, inconsciente e os vínculos invisíveis que unem duas almas. Cada vídeo é um mergulho mais profundo nesse universo. E, se esse te fez sentir, os próximos vão te transformar. E antes de ir, assista ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele continua essa conversa e te leva ainda mais fundo nessa jornada emocional. Porque entender o olhar é só o começo. O que vem depois é o despertar do que ele e você realmente sentem.